Fala pessoal, sou o Robert Cruz. Hoje, em continuidade aos vídeos, venho aqui falar com vocês sobre especificamente controle e fiscalização de armas de fogo no nosso país e tentando fazer uma referência do que era antes do decreto do Bolsonaro para o que é atualmente. Mas sempre lembrando que o nosso principal objetivo aqui com esses vídeos é levar informação às pessoas de forma a conscientizar e movimentar elas com base na nossa campanha e mobilizar os senadores com vista à votação que vai acontecer no próximo dia 12 do mês de junho, onde os senadores vão colocar em pauta a votação pela manutenção ou cassação do decreto de armas do Bolsonaro. Já lembrando que essa movimentação se iniciou porque na última quarta-feira teve uma votação onde o pleito era que existisse uma audiência pública, onde basicamente o que é a audiência pública? Onde a população, através de alguns representantes, pessoas que têm conhecimento técnico sobre o assunto, podem participar de uma audiência onde elas vão dizer os prós e os contras sobre um determinado assunto. Com isso, os senadores, nesse caso os senadores, vão absorver essas informações para tomar uma decisão baseada em fatos e argumentos, e não simplesmente em achismo, como está acontecendo agora. Como eu disse lá em outros vídeos, parece que os senadores querem nos proteger da mula sem cabeça. O problema é que a maior parte da população não acredita na mula sem cabeça, mas os senadores ainda acreditam nisso e querem nos proteger desse mal, propriamente dito. Tá? Então a nossa ideia aqui é criar essa conscientização. Como eu disse lá, agora eu já sei bem o que é descrição do vídeo, essa coisa toda. Então eu vou colocar para vocês lá novamente as hashtags que a gente está seguindo e está movimentando nas mídias para que isso chegue de alguma forma nos nossos políticos e de alguma forma crie a sensibilização em saber qual é o desejo da população de bem no Brasil em relação às armas de fogo. Mas eu vou já dizer agora, a gente tem que seguir, tem que usar essas hashtags de forma associada. A primeira delas é hashtag Senado Federal, porque é uma hashtag monitorada, ela é integrada à página oficial do Senado, então ela tem por regras simples de política, né? Hoje em dia a mídia é algo comum a qualquer tipo de negócio e a política não deixa de ser um negócio, então ela é monitorada pelos gabinetes dos senadores e isso é uma forma de fazer a informação chegar até lá. E a outra já é associar o nosso movimento. E qual é o nosso movimento? Quer dizer aos senadores, que é a hashtag, senadores, eu quero o meu direito ao uso de armas. Então, mais uma vez, hashtag senadores, eu quero o meu direito ao uso de armas. Depois eu vou descrever lá abaixo aí do vídeo, para ficar fácil e não ter problema de perder alguma coisa nisso daí. Mas hoje vamos falar lá sobre controle e fiscalização. Então, os controles são feitos lá pelo SINARME, através da Polícia Federal, e pelo SIGMA, que é através do Exército Brasileiro. Voltando, SINARME, Sistema Nacional de Armas, foi implantado lá em 2003 pela lei, pelo Estatuto do Desarmamento, ele já existia. Ele era implementado através de uma instrução normativa, mas passou a vigorar através da lei em 2003, com a vinda do Estatuto do Desarmamento. Nada mais é que um sistema eletrônico que faz a gestão e controle de toda a documentação e processos de propriedade e aquisição, porte, transferência, tudo aquilo que é relacionado à Polícia Federal, de gestão da Polícia Federal, é gerido pelo SINARME, que é o Sistema Nacional de Armas. Ok? Quais armas basicamente são geridas pelo SINARME? As armas dos cidadãos comuns, né? As pessoas que não têm nenhuma outra atividade relacionada ao uso de produtos controlados, armas de fogo, propriamente dita, mas que querem ter o acesso a esse tipo de equipamento. Então elas buscam qual caminho para isso? É o caminho da Polícia Federal, porque é o caminho que proporciona o registro e o controle desse equipamento, tá certo? E aí ela entra nas regras de aquisição, transferência, seja qual for o processo que ela vai gerir, como dito lá no vídeo anterior, certo? Então tem que cumprir alguns processos, tudo aquilo. Volto a dizer, o que mudou do decreto anterior para o decreto de agora em relação a isso? Nada, não mudou nada, porque o cidadão precisa cumprir todos os requisitos que já eram previstos pelo decreto anterior, ou seja, não veio novidade nenhuma de forma a facilitar ou flexibilizar o processo de aquisição de armas. A única coisa que veio era algo que antes era subjetivo e agora não é mais, mas esse é o assunto do vídeo passado, não é o de agora. Feito o controle pela Polícia Federal, como é que a Polícia Federal faz a fiscalização disso tudo?
Simplesmente ela pode fazer a fiscalização física desses locais onde o interessado declara que vai ter a sua arma guardada, a sua arma armazenada. Inclusive o decreto ele traz algumas coisas além do que existia no decreto anterior, certo? Como, por exemplo, hoje em dia, independente de qualquer coisa, você é obrigado a ter um local seguro de guarda dentro da sua residência ou local de trabalho, se você for responsável por ele, que são os locais que você pode ter a sua arma, somente considerando a posse dessa arma, ou seja, o registro da arma válido no seu nome. Então, nesses locais você precisa ter um local seguro para a guarda desse material, desde que você tenha criança ou pessoas que tem alguma necessidade especial e que porventura pode ter acesso a essa arma e se envolver num acidente doméstico, como seria uma panela com água fervendo na beirada do fogão. A criança vai lá, não sabe o que está fazendo, põe a mão na panela e se queima. E várias crianças até morrem com esse tipo de acidente, estatisticamente falando, no Brasil e em qualquer outra parte do mundo. A arma de fogo é a mesma coisa, certo? Então, se você não tiver uma educação, não tiver algumas cautelas dentro de casa, você sim pode ter um problema, mas não ele é oriundo das armas de fogo. Ele é simplesmente oriundo da falta de orientação e falta de educação sobre algo das pessoas que estão dentro daquela casa onde tem um equipamento que precisa de uma atenção especial. E vale lembrar que um dos acidentes mais comuns que existem é o grampo de cabelo na tomada, né? Onde a criança pega o grampo de cabelo, começa a olhar e vê 2 buraquinhos lá e simplesmente ela percebe que aquilo encaixa, quando vê, coloca ali, fecha o curto, a criança acaba sendo eletrocutada ali com isso. Então, simplesmente o processo de educação, disciplina técnica sobre um assunto. Então, o novo decreto ele traz restrições que antes não existiam. Antes você podia ter arma em casa sem esse tipo de cautela. Hoje, já o decreto obriga que se tenha. Então, você é obrigado a declarar isso. Se você diz que não tem pessoas com esse tipo de característica na sua casa, você tem que assinar um documento onde você legalmente cabe ainda o ato disciplinar, porque você responde juridicamente pela falsidade ideológica. Se você assina esse documento dizendo que não tem criança, não tem pessoas com necessidades especiais em casa, e você tem e acontece algum problema, então sua pena é aumentada porque você decorreu do ato jurídico cabido. Então, basicamente, a gente está falando o quê? Que você sabia que aquilo podia acontecer e mesmo assim assumiu o risco e não fez nada sobre isso. Vai pagar uma pena maior, vai ser punido de forma mais eficiente e mais severa do que uma pessoa que não sabia daquilo, não considerava essa possibilidade antes. Então, a gente tem que entender que o decreto novo ele trouxe até mais regras sobre esse assunto, ok? Fiscalização, como eu já disse, ela pode ser feita pontualmente, mas basicamente ela é feita através de sistemas, onde de momento em momento, a cada prazo de vencimento de algum documento, eu não vou entrar nesse mérito agora, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, e já vai ficar, né? De cumprimento de prazo. Então eu preciso apresentar um novo documento, eu preciso apresentar diversas outras coisas que não estão relativas ao meu cadastro. Então o cadastro de você junto à Polícia Federal, onde consta as suas armas de propriedade, precisa ser atualizado. E uma coisa bem simples, que já acontece isso pelo próprio sistema de gestão da Polícia Federal, que quando você faz uma declaração de imposto de renda, é muito simples, você é obrigado a declarar o endereço, e existindo a divergência do endereço declarado do imposto de renda e o endereço cadastrado num sistema de controle de armas, já existe uma divergência, já cabe inclusive o crime quanto a isso, porque você é obrigado, segundo a lei, a legislação em vigor, a comunicar qualquer tipo de alteração na sua base cadastral frente a isso. E você precisa fazer isso, não é o Estado que tem que ficar te pedindo isso, é você que precisa apresentar sempre que em cada momento que isso ocorrer, a documentação que comprove isso e manter o seu cadastro atualizado, ok? Dentro do Sinarme, além disso, né, pela Polícia Federal, você hoje tem a possibilidade de ter até 4 armas da sua propriedade, ok? Então você pode ter até 4 armas, adquirir até 4 armas via Polícia Federal, Sistema Nacional de Armas, o Sinarme. Pelo Exército, a gente vai chamar do SIGMA, que é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Então, o SIGMA, ele já é gerido, né, foi criado pelo R105, que é o Regulamento 105 do Exército, e agora ele está na versão do Decreto 3.665 de 2000, mas ele já vem
né, que foi criado, a gestão dele iniciou em 1973, onde veio o primeiro regulamento sobre produtos controlados do Exército. E aí ele veio passando por diversas alterações até essa que a gente vive nesse momento. Pelo Exército, quem quer se tornar o CAC, né, que é um assunto que está bem em evidência, todo mundo está falando bastante disso. O que é o CAC? Né? É o colecionador, atirador ou caçador, que são 3 atividades distintas que você pode ter, geridas pelo Exército Brasileiro. Então você como cidadão, ou até algumas outras atividades públicas, por exemplo, o policial militar, o policial civil, o policial federal, que queira exercer qualquer uma dessas atividades, ele também precisa ter o registro, o certificado de registro junto ao Exército com essas atividades. E você não necessariamente precisa ter as 3 atividades. Você pode ser só colecionador, você pode ser só atirador ou pode ser só caçador, tá certo? Então, e cada uma delas tem algumas regrinhas específicas. Então, como a gente controla tudo isso? Basicamente da seguinte forma: enquanto colecionador, você pode ter diversas armas e a única regra que existe de controle do que você pode ter ou do que você não pode ter é quanto tempo de certificado de registro você tem. Então você tem até 9 níveis de certificado de registro. Basicamente, para você chegar no nível 9 de certificado de registro, você precisa ter pelo menos 10 anos de CR. Então, 10 anos de CR que corresponde ao nível 9 de certificado de registro, que te permite adquirir alguns materiais muito específicos de produtos controlados, em armamento em geral, para ter para coleção. E lembrando que equipamentos de coleção devem ser, pela legislação em vigor, desmilitarizados. O que é um equipamento desmilitarizado? É um equipamento que não tem condições de uso, porque ele se dispõe única e exclusivamente à coleção, ou seja, é uma peça inanimada que eu tenho para simbolizar um momento da história ou simplesmente um prazer pessoal, uma coisa referente a isso. E tem regras próprias também para as armas serem consideradas armas de coleção ou não serem armas de coleção, ok? O atirador hoje, por regras próprias também da legislação que está hoje em vigor, ele tem 3 níveis distintos, né? Então, atirador nível 1, atirador nível 2 e atirador nível 3. Para você ter os níveis de atirador diferentes de um para o outro, basicamente é o quê? Que tipo de prova e o quanto você frequenta um clube de tiro ou participa de campeonatos. Isso vai determinar em que nível de atirador você é. Com base no nível de atirador, um atirador nível 1 ele pode ter até 4 armas, o atirador nível 2 até 8 armas e o atirador nível 3 até 16 armas, sendo que metade dessas armas podem ser de calibre restrito e permitido, certo? Você pode ter todas essas armas nas quantidades específicas de cada nível em calibre permitido. Se você quiser ter elas em calibre restrito, você pode ter no máximo metade desse quantitativo em calibre restrito. Então, por exemplo, se eu sou um atirador nível 1, eu quero ter armas em calibre restrito. Então, eu posso ter no máximo, como o meu máximo são 4 armas, eu vou ter 2 armas de calibre permitido e 2 armas de calibre restrito. Atirador nível 2, 8 armas. Então, 4 de permitido, 4 de restrito. Nível 3, 16 armas. Até 8 armas de calibre restrito, certo? Isso não quer dizer que você não possa ter menos. É claro que você pode. Você está falando de limite de arma aqui. Como é que é feita a fiscalização pelo Exército? O Exército, através das suas unidades descentralizadas, eles exercem fiscalizações físicas, ou seja, eles vão até o local onde está declarada a guarda de produtos controlados. Se esse local de guarda for um local de pessoa física, é feito todo um processo para isso. Eu não vou entrar muito no detalhe, porque infelizmente nem só pessoas de bem assistem esses vídeos. Então a gente sabe o quão é importante manter algumas informações dentro de um certo critério de segurança. Então eles vão até o local, para isso acontece um processo disso. Quando o local é um local comercial, um clube de tiro, uma loja, um centro de treinamento, uma empresa de treinamento, mas que ela use produtos controlados na sua atividade, o que existe é a visita inopinada. O que é uma visita inopinada? Simplesmente o Exército, através da sua unidade de vistoria, ele vai até esse local sem nenhum tipo de comunicação, entra na porta e fala, quero fiscalizar. E essa empresa é obrigada a apresentar toda a documentação pertinente
para que a fiscalização aconteça de forma adequada, segundo a legislação que está em vigor naquele momento, e apresentar toda a documentação. Em qualquer tipo de infração percebida, existem 3 processos básicos. O primeiro deles é simplesmente uma advertência para adequação, dependendo da gravidade dessa infração. O segundo é uma suspensão temporária com apreensão do recolhimento do material controlado que está em divergente, ou simplesmente a suspensão definitiva com a apreensão completa de todo o material. Isso acontece pontualmente. É claro que existe um processo administrativo para isso, dependendo da gravidade do caso, mas basicamente se resume a esses 3 grupos, ok? Então é dessa forma que acontece os sistemas. É claro que eu falei de um jeito bem compilado para ficar mais objetivo um pouquinho e a gente conseguir fluir bem nos nossos assuntos daqui para frente, e a gente ir somando os conhecimentos e tirando as dúvidas das pessoas. Mas basicamente o principal agora vem com o novo decreto, né, ou seja, com a nova legislação. Ele trouxe algumas regras, e algumas regras que até inclusive criam mais controle do que existia no decreto anterior. Então as pessoas precisam saber disso. O que vem em seguida, que ainda não foi publicado, né? Eu acho que talvez até em relação de toda essa briga política que está acontecendo, ainda não foi feito, não chegamos nessa fase. Mas tanto a Polícia Federal precisa soltar uma instrução normativa, que é uma IN, que vai estabelecer os padrões técnicos de como a Polícia Federal vai executar o que o decreto novo diz. E o Exército Brasileiro, ele solta uma portaria que regulamenta, que traz padrões técnicos para a execução do decreto que foi publicado, que é o decreto de armas do Bolsonaro. Então o Exército ainda precisa soltar essa portaria e a Polícia Federal ainda precisa soltar essa nova instrução normativa. E o decreto, inclusive, já prevê a obrigação, que está lá especificado, que o delegado-geral de Polícia Federal precisa soltar uma nova instrução normativa com base no decreto atual. Da mesma forma, o comandante-geral do Exército precisa soltar normas próprias em razão do decreto atual. Então, ou seja, precisa vir ainda a regulamentação disso tudo. E entendemos que essas 2 regulamentações, tanto a Polícia Federal quanto o Exército, muito provavelmente vão trazer critérios que vão manter, e inclusive eu acho que até mais do que manter, vão manter e vão até criar mais critérios de controle e assiduidade, né? Ou seja, mais pessoalidade, mais detalhes em todos esses processos, para que de fato cada vez mais a gente tenha pessoas que não deveriam estar acessando produtos controlados, armas de fogo, nessas condições. Ah, Robert, mas isso já existe hoje, então isso é tranquilo, já está acontecendo? Não, não está acontecendo, mas a ideia é a seguinte, que muita gente vai acreditar nessa mídia hipócrita que fala sobre armas de fogo e fala que não, porque agora está flexibilizada, porque agora pode tudo, porque agora virou bang bang, porque todo mundo vai matar todo mundo, porque virou, tá descabido. Então, vamos parar com isso e vamos cair na realidade do seguinte, coisa simples, direta, objetiva. As pessoas vão achar isso e com certeza vai ter gente que vai achar que tá fácil desse jeito e vai aparecer achando agora eu vou conseguir uma arminha ali. Tudo bem que eu não sei se bandido tá atrás de arma legalizada, né? Porque em razão de outros momentos é muito mais fácil conseguir arma por outros caminhos do que através de uma loja. Mas vai que venha um desavisado achando que em razão das notícias da mídia, de fato agora tá fácil, né? Qualquer um pode ter arma de fogo. Então se ele aparecer, provavelmente algum processo de controle vai pegar alguma coisa no meio do caminho com base naquilo que a gente falou lá no vídeo anterior, né? Dos processos de aquisição, de porte, de tudo aquilo que precisa acontecer. Se alguma coisa daquela estiver fora do contexto, opa, vem aqui meu amigo, venha por favor esclarecer esses fatos. E isso é cabido, pautado em aspectos legais e pode ser feito, certo? Então, tanto a Polícia Federal quanto o Exército, assim que percebe uma divergência que possivelmente pode ser criminal num cadastro de um interessado, ele pode simplesmente chegar lá e falar, vem cá, vem aqui explicar para o papai o que está acontecendo com você. Porque nesse item, conforme eu disse lá, aqui você não tirou nota 10. Por que você não tirou nota 10? E aí, com base nisso, outros processos podem se iniciar também, tá? Mas sempre lembrando que qualquer coisa que você faça legalmente junto a produtos controlados,
existe uma porção de documentos a serem assinados, onde você declara serem verdadeiras todas as condições apresentadas. Isso cabe o crime de falsidade ideológica, que você pode pagar uma pena, ser preso, passar por diversos processos com isso, e o outro também é chegar até o ponto do crime propriamente dito, onde quando você comete um crime usando um produto controlado, onde você já declarou que esse produto controlado passou por processos e você sabia desses processos, então pena aumentada porque você tinha plena consciência que aquilo não podia ser feito. Para você a pena é pior, beleza? Saibam disso. Então, quando a gente fala hoje só da excludente lá de ilicitude, né, da legítima defesa, que até está lá no pacote de crime, lá, anticrime lá do Sérgio Moro, né, do Ministério da Defesa, sei lá, esqueci lá, mas do pacote do Moro. Quando você fala daquilo, então tem lá o que é legítima defesa, beleza, ali é outra condição. Aqui eu estou falando do cara que pega uma arma legalizada e vai fazer um assalto na esquina. Então, esse cara vai ter um problema mais sério, ele vai cumprir uma pena maior porque ele sabia que aquela arma não podia ser destinada a qualquer outra coisa de forma ilegal. Então, a pena dele sim é aumentada em razão disso. Mas nossa, isso, aquilo, esquece, vamos partir isso para outros vídeos, outros momentos lá um pouco mais para frente em outros assuntos. Aqui a questão principal, eu acredito que eu consegui passar isso de um jeito um pouco mais objetivo do que é o Sinarme, do que é o Sigma, como acontece a fiscalização por um órgão, que é a Polícia Federal, quando acontece pelo outro, que é o Exército, ok? Se lembra sempre lá da gente partilhar, vamos fazer a informação chegar nas pessoas, como eu já disse antes, se quiser não precisa compartilhar o vídeo, não precisa mandar o vídeo para ninguém, beleza? Mas faz você a sua parte. Manda lá informação, transmite informação para as pessoas, para quem está à sua volta, para os seus amigos, para os seus colegas, que está cheio de gente em volta de você que gosta de arma e nem sabe do que está acontecendo. E ela simplesmente está alienada às notícias, e as notícias que chegam são aquelas que agora vira o bang bang, todo mundo vai matar todo mundo graças ao Bolsonaro. Beleza, tomara que a gente mate mesmo um monte de vagabundo, né? Vagabundo que vá para vala, mas gente de bem que fique armada de bem, andando entre pessoas de bem. Então, saindo desse momento, vamos trazer isso para um aspecto real, vamos compartilhar lá, vamos usar as hashtags, vou deixar descrito lá depois lá no vídeo aí, para a gente compartilhar e seguir nessa campanha até a próxima quarta-feira e vamos tentar sensibilizar os políticos de alguma forma, tá bom? Abraço a todos, fiquem com Deus, ótimo sábado.